Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Esse esmerista também não vem nunca, né? O que é? Ele é sobrinho, ele é parente do CEO, da empresa? O que acontece que ele não vai nunca trabalhar? Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. São 4h03, 4h03 desta segundona, dia 29 de maio. Tá acabando o mês de maio, hein? Quem viu, viu. Que nem diz um amigo meu, quem não viu, fica só para junho mesmo, hein? Chegamos e tudo voltou ao normal. O Corinthians venceu. O Timão voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, voltou a vencer nos seus jogos oficiais. Ponte Preta também venceu. Os alviverdes empataram tanto o Guarani quanto o Palmeiras. Enfim, tudo como antes no quartel de Abrantes. Boa tarde, Antônio Lupe. Tá com frio hoje porque hoje Marco Guarizo deixou o ar-condicionado ligado. Antônio Lupe veio até de blusa trabalhar. Exato. Aliás, um ponto importante é que depois do puxão de orelha da Associação, o Guarizo agora deixou o ar-condicionado ligado. E por isso a gente já vem precavido de todas as situações. Uma excelente tarde a você, Eliel, ao Carlão. Uma tarde linda. Obrigado aos amigos. Uma mensagem pra gente? Uma mensagem assim... otimista. Isso. Eu acho que a mensagem que fica da semana é assim, use blusa e se proteja, porque o frio vem aí. Nossa, cara... Você acredita que eu fui hoje almoçar, desci ali até o estabelecimento? Você foi naquele ou não? Eu fui naquele. Das meninas superpoderosas? Das meninas superpoderosas. Elas estão bem? Estão ótimas. E como é que veio o volume? Com pouco poder. Aí, a hora que eu desci, mesmo no sol, aquela brisinha gelada, rapaz, hoje de manhã para fazer o BDC foi difícil, viu? De manhã é difícil. Foi difícil, confesso para vocês que quase cheguei atrasado, mas ainda bem que... E a tendência, Almeida, é que as temperaturas, elas vão desabar. Amanhã, terça-feira, conhecido como dia 30 de maio, máxima de 24 e a mínima de 16. Nossa, na quarta-feira, chuva. Meu Deus. Máxima de 19 e a mínima de 16. Tá errado aqui. Você quer trabalhar no tempo agora? Eu acho que posso assim, ver lá com as meninas da IPTV se consegue te encaixar para fazer o tempo. A gente tá à disposição sempre a serviço do rádio e da TV. Então tá bom. Tudo bem, Carlão? Opa, Eliel, tudo tranquilo, graças Carlão voltou ao seu melhor estilo, Antônio Lupe, com o último botão da Polo. Isso, né? Essa camisa, ela fica... Tava sentindo falta. Fica feio. Claro que não, cara. Você pagou mais barato? Porque tá faltando pano. Não, mas ela é de uma marca boa. Qual marca é? Eu não tô conseguindo ver. Dos peixinhos lá. É mesmo? Dos peixinhos é a Hering, né? É uma marca de qualidade, pô. Ou não é de qualidade? Depende de onde você compra, né? Tem quanta roupa de qualidade que não é de qualidade? Não, tanta roupa de marca que não tem qualidade. Essa camisa aí, Clinta Leal. Tudo bem, Heitor Esmeriz? A vinheta. Põe, bolacha. Certo. Isso. Agora pode falar, Heitor. O Bolacha colocou a música que eu não ouvi, seu boa tarde. Não, boa tarde para você, Eliel, Carlão, Lupe, Fabião Chaib. Ótima semana para nós, todos os ouvintes da Rádio CBN. Vamos que vamos, né? Mais uma semana aí, mais um mês chegando. Quase, hein? Falta pouco para chegar ao mês de número 6 do capítulo 2023 da história, desde que aquele homem pisou aqui, hein? Opa! Tudo tá chovendo aí, aqui não, tá não chovendo. Tá. Não, choveu ontem, pouca coisa, besteirinha. Aqui não tá, não. Tudo bem, Fábio Chaib? Fábio Chaib tá com o rosto iluminado. Que coisa linda. Que tá imagem... parecendo aquele cara, o Kratos do Good of War, ó. Uma imagem dramática essa, hein? Olha que coisa Tudo linda. bem, lindinho? Boa tarde. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. Quem é esse bichuruca aí? Não é esse, não. Esse é o Fábio Chaib. Aqui em Itu tava bastante frio de manhã, mas agora o sol tá nas caras aqui, tá um calorzinho gostoso agora nesse final de tarde, até pelo menos quando tiver o sol, né? Mas nessa segunda-feira eu destaco as contestadas
atuações das arbitragens no futebol brasileiro mais uma vez, né? Pois o VAR é. que é chegado para ajustar o futebol, para ajudar aos árbitros, está acabando atrapalhando ainda mais os já contestados árbitros das partidas, né? Ô Chaib, mas aí em Itu o calor não é forte? O calor é forte aqui em Itu. Sim, então. Mas E hoje tá frio aí. Hoje estava frio. Aliás, o Fábio Chaib postou uma foto na piscina essa semana que eu fiquei tentando adivinhar como que é o nome desse clube, ô Chaib, que você postou a foto. Aqui eu tava no clube aqui do lado do condomínio aqui. Ah, tá. Que é grande, hein, Lupe? Nossa, mãe. O Lupe ficou até meio desiludido. Tá louco. É porque eu pensei que ele estivesse num parque, tipo um parque gigante, sabe? Na catarata, por exemplo, O pôr do Iguaçu. sol tava bonito. Era a casa do rapaz. Aquela piscina só não é maior do que a Lagoa da Pampulha, né? Eu também acho que ela perde um pouco. Ela perde um pouquinho, assim. Pouquinho. Que orgulho, hein? Aliás, garfaram o Palmeiras, hein, gente? Garfaram. O Rony não estava impedido. Tá louco. Garfaram o Chama a Palmeiras. polícia, chama a polícia. A câmera estava mal posicionada. Mal posicionada. Estava na diagonal, garfaram o Palmeiras e de outra. Cara, por centímetros. Pô, gol. Mais um Nossa, golaço por daquele. centímetros, um gol daquele. E tem até a orientação, né, pra se as linhas ficarem sobrepostas, pra você priorizar o ataque, né? Não foi impedimento, garfaram o Palmeiras. E aí você fica reclamando por coisa de centímetros, Lupe. Aí, ó. O que vai mudar 1 centímetro? Por favor, França, a câmera aqui em mim, por favor, pra você que tá no YouTube. Câmera 18. O VAR teria que falar assim, ó. Professor, Golaço, né? 2 centímetros impedido, mas bicicleta, dá o gol e vai ser feliz. Pô, Acabou. Pô, golaço, velho. Não, isso é um eu vou absurdo. falar pra É um você. anticlímax, acaba com o Nossa futebol, Senhora. velho. Um gol de bicicleta, o cara comemorou, todo mundo, até a torcida adversária falou, pô, Mesmo se legal. tivesse impedido, Pô, dá o gol, pô. Puta exato, golaço, velho. rapaz. Que Dá uma cara. brochada na gente isso aí. E assim, que tipo de benefício ele tirou na jogada, né, naquilo? Foi no começo da jogada, ele depois foi disputar uma bola. Exato, contra 2 zagueiros. Por isso que eu falo pra vocês, o impedimento tinha que acabar. Eu sou a favor, assim, a lei do bom senso. O que é a lei do bom senso? Não é você cumprir a regra. Em alguns momentos, você pode não cumprir a regra Exato. em virtude do bom... Pô, o que manda? Tudo bem, cumpriu a regra, mas, pô, que golaço daquele, centímetros, dá o gol, pelo amor de Deus, é a lei do bom senso. Exato, cara. O cara mata no peito, a bola vai, bicicleta linda no Mineirão. Linda. Que isso. A única coisa, o único Anticlímax. esporte que essa coisinha um pouquinho à frente, um pouquinho e tal, é atletismo, natação e Pô, Fórmula 1, lógico. velho. Corrida. O restante, Ah, o que o Rony ganhou de vantagem? Os 2 brucutu da zaga do Galo lá, que são ruins pra caramba, tropeçaram na bola lá, o Rony com 1,5 metro de cabeça ainda, ajeitou de cabeça. Pasmem os senhores, o Rony ajeitou de cabeça com 1,5 metro no meio dos brutamontes, velho. Tá louco. E fez um golaço. E faltou transparência, né? Exato. Faltou transparência na decisão Esse também. VAR e outra, a câmera não estava no ângulo certo, a câmera estava na diagonal. O lance deveria ser inconclusivo. Inconclusivo é o quê? É o pai da criança, ou seja, é gol, velho. Não, só de ter colocado Acabou. 300 linhas lá já quer dizer que o lance Não, é um absurdo. lance duvidoso. Um absurdo. E outra, 2023, né? Como que você não tem uma linha na reta ali pra avaliar um lance desse, né? Exato, cara, é um absurdo. E o Bugre também foi prejudicado, hein? O Guarani não teve um pênalti marcado contra ele. Pois é. Pênalti também. Meteram a mão nos alviverdes, né? Chama a polícia aí, Bolacha. Meteram a mão no alviverde esse fim de semana, tanto o de Campinas, quanto é o Guarani de Campinas e o Guarani da capital. Meteram a mão, não, o Palmeiras. Né? Mais 2 centímetros o torcedor do Palmeiras estaria alegre. Menos 2 centímetros, Menos 2 ou mais 2, né? Depende. Você tá alegre com o gol, né? Cara, eu não tô porque nós perdemos, né? O Bragantino atropelou, nem vi a cor da bola, o Santos. Nossa, Fim de semana nosso foi horrível. Mas eu ia vir de cabelo até platinado hoje em homenagem aos 2-0. Mas aí eu falei, não, né? Depois é ruim, né? Por causa do Roger Guedes, né? Não, tô falando do Santos. Do Santos? Roger Guedes meteu um platinado mais forte ainda. Por isso que cai o cabelo, né? restou de cabelo ali, né? Cara, é muita química, né? Você tem coragem de fazer um platinado, Carlão? Não, nos meus tempos de garoto eu fiz luzes, que era a moda, né? A moda era luzes no cabelo. Vamos meter um desafio pra fazer um platinado, Carlão?
Sei lá, uma coisa meio mas doida. tem que ser algo assim muito forte. Né? Porque se um dos dois times de Campinas vencer subir, a Série B ou subir. Subir, dá pra fazer. Aí nós vamos meter um platinado. Dá, vamos, fechar? Fechado, Lupe? Porque é difícil. Falem por vocês. Eu tenho uma você já cortou seu cabelo no zero, essa careca aí, não vai fazer diferença nenhuma. Dá pra fazer. Fechado, Heitorzinho? Eu fecho se um dos dois for campeão. Não, aí vamos... Campeão não vai. Não, o campeão é... Se o Heitor for, eu vou. Não, se um dos dois subir, eu platino. Se subir. Até a barba. Nossa, vai ficar muito feio. Mas, o Fábio Scheibe, tá dentro, Fábio Scheibe? Eu tô dentro. Claro. Se subir, Guarani ou Ponte, se alguém ficar com a 4ª colocação da Série B, eu venho na segunda-feira platinado. Grava aí. Gravou? Vai. Dia 29 de maio. E eu canto o hino do time que subiu. Que isso? Mas se os dois subirem, aí anula. Não precisa platinar. Não, aí é platinado até a barba. Aí não é na gestão de Jesus Cristo. Aí eu tiro a sobrancelha até, meu amigo. Pelo amor de Deus, se os dois subirem... Não, se subir hoje o Guarani tá na frente. Se o Guarani subir, eu pinto o cabelo, ou se a Ponte ultrapassar e subir, eu pinto também. Não, apresenta o programa aqui pesado. Bora. Tem que ser assim, seco. Quem que é? Qual que é o time dos platinados? E a gente faz a filmagem, coloca aqui no YouTube. Eu, Eliel, Fabião Scheibe e Heitor? O Heitor ainda precisa. Os cotonetes. Vambora. Vou te falar, até se o Botafogo de Ribeirão subir, a gente tem que platinar, pô. Se qualquer um dos 20 aí subir, se 4 times... Vai fechar, mano. É difícil. O Guarani ou a Ponte, a gente pinta. Não entendi, Heitor. Se 4 times subirem, a gente platina. Né? Bom, vamos lá. 991869070. O VAR está acabando com o futebol? Mande aí, 991869070. Manda em áudio que a gente quer ouvir a sua opinião também. Porque às vezes, Lupe... Às vezes o que acontece, Eliel? O outro ouvinte que tá lá do outro lado fala assim, eles não estão recebendo essas mensagens, estão inventando. Então quando a gente coloca áudio, sabe o que acontece, Lupe? Quando a gente coloca o áudio... Olha, o que acontece quando a gente recebe áudio? A gente prova que não somos nós, entendeu, Antônio Lupe? Entendi, Eliel. E dessa maneira, sabe o que acontece, Antônio Lupe? Fica mais transparente a condução da coisa. Sim. Entendeu? Agora eu tô começando a entender a sua linha de raciocínio. É isso aí. 991869070. O VAR está acabando com o futebol ou não? O Heitor não aguenta. Ele não aguenta. Ele gosta. O Heitor ontem trabalhou até 10 da noite, velho. Você viu? Que isso. Pô, 2 jogos, um às 11 e outro às 6 da tarde, é pra quebrar as pernas. Não, também, o cara ganha 2 dígitos. Só de imposto de renda é 5 pau de desconto por mês. Faltam 2 dias só. Você tá pensando o quê? Que nem diz um amigo meu, ele está lesionando a empresa, velho. Tá pensando o quê? Mas ele colabora com um belo serviço. Qual é? Textos maravilhosos prestação publicados de serviços, no ge.com/Campinas. Você entra lá, eu quero saber notícia do 15, tem lá. Eu quero saber notícia da Itapirense. Tem lá. Você quer saber notícia Eu quero saber quanto foi Amparo e não, como é que chama? Paulista de Jundiaí. Tem lá. Velo Clube reforçou? Foi? O Velo Clube tem novidades? Quem foi o campeão da Série A3? GE. Capivariano. Capivariana. Tá lá no GE. Isso graças a... Você acha que sai sozinha a matéria? Claro não, tem um corpo por trás do computador. Tem uma mente pensante. Um corpo tem que um cai. dedo ágil. Um dedo ágil. Que é o do Júlio. O do Júlio. Aí quebrou, hein? O VAR está acabando ou não com o futebol? 991869070. Manda mensagem pra gente, participa. Vamos juntos até às 5 horas da tarde com o nosso Arena CBN nesta semana do dia 29 de maio. Tá só começando, hein? Daqui a pouquinho é junho, mas ainda a gente tem muita coisa pra falar, por fazer, pra contar, pra comentar. Dia 28, né, Antônio? 28 eu faço festa. Aliás, alô, Fábio Scheibe. Dia 28 de junho, teremos jogo em Itu. Ponte Preta e Ituano em Itu. Às 9h30 da noite. E é aniversário de Antônio Lupe. Nossa. Entendeu? E aí nós vamos fazer uma surpresa no Lupe aí no seu vamos condomínio. Vamos até com o truck. Nós vamos até com o News Truck. E aí o Carlão leva a água de cachoeira, você entra com a carne e eu levo os bombons, tá bom? Fechado? Combinadinho? Maravilha. Então fechou. Heitor Esmeri, você vai também na festa do Lupe? Vou, pretendo marcar presença, só preciso ver a escala, agenda, né, essas coisitas mais.
Na verdade, quer que eu resuma? Eu preciso ver se minha esposa quer que eu vá. Entendi. Porque igual o grupo acontece, do futebol, o Heitor tá na mesma situação que eu. Não é assim, né? Preciso ver se minha esposa... Preciso ver com a minha esposa. Ih, pelo amor de Deus. Esses miris também não vêm nunca, né? É isso aí. Ele é sobrinho, ele é parente do senhor. Arena CBN. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos, 4h20, de volta com o nosso Arena CBN. O que foi, Antônio? Você fica ouvindo os áudios aí aparecem os áudios aqui, aí pra mim parece que já foi. Aí Desculpa, Lupe, eu não vou ouvir mais não. Vou ter que chamar um responsável pelo grupo. Chama o Paul National. Vamos com os ouvintes que estão mandando áudio, participando com a gente para saber se o VAR tem que acabar ou não. Boa semana, Arena. Fábio Veloso. Ô, Fabião. Cara, uma vez, o Denner, lembra daquele gol do Denner contra o Santos, que ele limpa metade do time? Lembro. E faz a falta no último zagueiro com uma cotovelada? O Godoy disse que viu a cotovelada, mas ele não deu a falta porque não quis, que ele não ia anular um lance daquele. Exato, velho. O VAR tinha que ter feito vista grossa ontem no gol do Rony. Brincadeira, hein? Pô, VAR. Ô, Heitor, eu sou do tipo da tese que gol bonito, mesmo impedido, vale, velho. E no society, né, que a gente joga, né? Que não tem regra, né? Não, tem que valer, velho. Você contar pra todo mundo, olha o gol que eu fiz, tal. Imagina o Rony colocar no currículo dele 2 bicicletas, velho. 2 gols de bicicleta. Não, mas pra mim o grande problema desse lance do Rony é justamente a linha de impedimento, entendeu? Onde colocaram, para ver se de fato tinha essa diferença ou não. Para mim é a grande discussão, né? Não se era para seguir regra ou não, mas em 2023, com a tecnologia que a gente tem, com a quantidade de câmeras que a gente tem, você não ter uma na linha ali para você conseguir identificar corretamente, aí é complicado. E a gente não estava falando de um cafofo de estádio, era só o Mineirão, maior estádio de Minas Gerais. Não era tipo, não tava jogando ali porque são 3 nomenclaturas, ou para mim, 3 categorias, né? Existe arena, estádio e campo.
Sim. Exato. O da Rua Javari, por exemplo, é um campo. Campo. Nicolau Alayon é um campo. Campo. Entendeu? Então existe, na minha visão, essas 3 categorias. Se o local onde o jogo está sendo realizado não dá condições para que você coloque a linha a câmera deve ser colocado, beleza. Agora no Mineirão, velho. Estado de Copa. Pô, no Morumbi, na casa do Palmeiras, na casa do Itaquera, do Corinthians, não colocar... Pô, lá na onde joga lá o Timão, o estádio lá do BNDES, não colocar o... Que isso, velho? Mas eu acho que ele não vai colocar, né? Hã? Tem razão. Né? Vamos pro ouvinte que tá mandando áudio aí. Bom dia, meus amigos da CBN. Olha, eu acho que não. O que precisa é colocar pessoas competentes lá para fazer um trabalho bem feito, né? Aliás, em qualquer profissão, né, tem que ter pessoas competentes para que as coisas saiam de acordo, né? Fausto aqui de Hortolândia, grande abraço para vocês, tá bom? Eu senti bom programa aí. Eu senti uma afinetadinha. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigão. Do Arena, JP de Moraes. Tudo bem, JP? Então, não é o VAR que acaba com o futebol, né? Quem acaba com o futebol são os mesmos, são os hábitos. Por quê? Mal preparados. E quem controla o VAR são eles. No jogo do Guarani foi um absurdo. A mulher parou o jogo umas 5, 6 vezes para verificar não sei o quê. E o jogo sempre continuava. No lance capital, que era pelo menos para o juiz dar uma olhada, né? Para tirar a dúvida, ela nem chamou. Isso é um absurdo. Então não é o VAR que acaba com o futebol, é quem tá atrás do volante. Um abraço. Né? É a pecinha, né? Mais uma. Fala, pessoal. Ótima segunda aí, Adriano de Sumaré. Ô, Adrianão. Cara, o VAR tinha que ser, para acabar com todas essas confusão, tinha que ser igual é aplicado na NFL. Na NFL? O cara vai lá e faz a arbitragem dele normal. Quem tiver dúvida faz o desafio. Eu concordo. Se tiver ok, volta atrás. Se não tiver, penaliza. Ok. Se tivesse limite de desafio. Eu concordo. Não, eu concordo. Eu acho que essa é uma baita ideia, Carlão. Tem lá o VAR. Se você tomou o gol e tá desconfiado, eu desafio. Perfeito. Mas tem que ter limite. Tem que ter limite, um desafio por tempo. Isso, igual vôlei. Igual vôlei, um desafio por tempo. Na NBA, por exemplo, se o técnico desafia e ele não é bem sucedido, ele perde um pedido de tempo, por exemplo. E aí a gente teria que ver no futebol, perde uma substituição. Legal. Até o VAR ficaria estratégico. No futebol perde uma substituição. Você tem 5 agora. Ficaria estratégico. Ficaria totalmente estratégico. Porque, por exemplo, num gol que o cara tá na dúvida, ele vai falar, não vou chamar o VAR, velho. Aí ele chama o jogador, e aí? Tava, professor, pode desafiar. E se desafiar, perde uma substituição. Então, esse negócio do desafio, no jogo 6 entre Miami e o Celtics, que jogo, velho. Eu quase infartei. E o duro que eu fui zoar um amigo nosso lá de Ribeirão, que é Boston, quando tomou 3-0, mandei vassoura. No grupo ainda, depois daquela reunião? Não, ele continua no grupo. Que bom. Mas eu mandei vassoura, mandei um monte de coisa e empatou 3-3. Não pode. E eu li uma notícia hoje que o Miami já tá com o voo fretado para Denver depois do jogo de hoje. Pode cancelar. Excesso de confiança para vocês ou não? Então, mas só seguindo aqui... Voltando ao tema original do nosso bate-papo aqui. Acabamos pegando uma rota. Carlão, não atrapalha mais o loop, tá? Por favor. Por favor, Carlão. Desse jeito você me destrói por dentro. dentro. Minha linha de raciocínio. Não destrua mais o loop por dentro. Não faça isso. Exatamente. Tá? Deixa ele falar. Ele precisa concluir o raciocínio. Ô, louco, meu! Pode mandar. Já diria o ouvinte, hein? Não, tranquilo. Mas o Heitor também tenha calma. Deixa o Lupe falar, tá? Não vamos entrar. Nesse jogo entre Miami e Boston, no último lance, o Butler, ele vai para um arremesso e cava uma falta. O técnico, num arremesso de 3, o técnico do Celtics pediu desafio, alegando que não foi falta. E na revisão do lance, eles tinham marcado 2 lances livres. Para o Miami. Pro Miami. O Miami iria abrir 3. No desafio... Não, eles iam empatar o jogo. Empatar o jogo. Com os 2 lances livres convertidos. O Butler, ele não tinha pisado na linha, na visão do árbitro. Então o desafio que era pro Boston, para falar que não foi falta, eles viram que eles erraram na marcação da falta, não 2. E 3 lances livres. Nossa. E aí foi onde o Miami virou. Eles viraram, mas depois... 104 a...
Era 100. Não, o Hit empatou 103 e depois a teve 102. jogada. Foi 104 a 103. Mas foi um desafio que o tiro O saiu outro pela time culatra. foi Mas essa do prejudicado. futebol é legal. 2 desafios e com essa situação de perder Se uma você pediu, substituição. o desafio foi válido, o lance é anulado Aí, beleza. e mantém a substituição. É Você isso. pediu. Não teve êxito. Por exemplo, vamos supor que ontem Não o logrou Atlético... êxito, por favor. Logrou êxito, Isso. correto. O Atlético peça o desafio, mas na verdade o Rony não estava impedido. Ele perde o Sim, desafio e, consequentemente, alteração. uma substituição. É isso, cara. Não Boa. tem segredo. É tão simples outra, fazer regra de futebol. Eliel. Alô, International Board, E outra, por que exemplo... cuida das regras de E outra, futebol. até nessa dinâmica de televisão, cara, os acréscimos hoje, ontem no jogo do Guarani tivemos 10 minutos Pra de quê, acréscimo. velho? Cara, é uma loucura. Pra Que quê, isso? cara? Não, e se você pega 10 minutos, que nem, nós estamos seguindo o padrão de Copa do Mundo. Mas, gente, 10 minutos num jogo de Copa do Mundo é uma delícia. São os melhores reunidos. Você pega 10 minutos na 4ª divisão aqui, você quase morre. Porque você já infarta transmitindo um jogo não tem emoção nenhuma. Aí, de repente, mais 10 minutos de acréscimo, haja tempo real no Globo Esporte, Heitor. Dinamizar. É isso. Mas por outro lado, é justo para quem tá jogando, né? Para quem às vezes tá acompanhando pode ser um martírio, mas para quem tá jogando é justo. É um tempo que eles perderam ali, que eles poderiam estar em busca do resultado. E mais um detalhe, Eliel, a CBF tinha dito que a nova regra seria a exibição dos lances que estavam sendo checados, analisados pelo VAR, serem expostos, serem transmitidos pelo vídeo do estádio. Isso não vem acontecendo, o que vem deixando muitas reclamações para os torcedores também. Os torcedores estão reclamando bastante que os lances do VAR não estão sendo exibidos no telão, né? Mas no jogo do nosso time lá do Corinthians, lá em Itaquera, teve. Tanto que o Roger Guedes, na hora que ele olha pro telão lá e ele vê o gol que tá na posição legal, ele olha pro juiz e fala, olha lá, ó, acabou, vai embora. Pra que traçar a linha? Foi gol, tal. E aí eu te pergunto, no lance do Roger Guedes, que o Yuri Alberto ajeita a bola pra ele, a câmera estava no lugar certo. E se a câmera estivesse na mesma posição que estava a câmera do Palmeiras? Confusão. O gol seria anulado. Anulado. Tá vendo? Sim. E ele estava em posição legal. Se a câmera tivesse mal posicionada, Lupe, ele estaria em posição... Ele tá ouvindo o áudio. Cara, uma demora. Vai mais um ouvinte aí, meu caro Eduardo Rodrigues, antes Boa do tarde, galera da CBN. Boa Daniel tarde. Palmeirense Americana, tamo junto todo dia. Ô, delícia! Quero falar, meteram a mão no Verdão, hein? Meteram a mão. Mas não tem problema, não. Quero ver se vocês sabem essa. Manda! Que é o que é. Termina com AU e o Palmeiras não tem. Mundial! Ninguém vai acertar, porque não é mundial, não. É rival. Beleza? Daniel Termina com AU e o Palmeiras não tem. O que é? Eu sei. Vamos pro intervalo, depois eu conto. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de maio de 2023. A Defensoria Pública da União pediu a rejeição integral do projeto de lei que define o marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas. A solicitação está numa nota técnica enviada ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o texto, a proposta representa grave violação dos direitos humanos e contraria os deveres do Brasil na Convenção da ONU sobre a prevenção e a repressão do crime de genocídio. Conforme a tese do marco temporal, podem ser demarcadas apenas as áreas que eram ocupadas pelos indígenas no momento em que a Constituição foi promulgada em outubro de 1988. Mais de 144 mil cartões de pagamento foram roubados no Brasil e vendidos neste ano da Dark Web, onde existem redes anônimas para a circulação de conteúdo ilegal. Os dados são de uma pesquisa realizada pela empresa NordVPN. Os números colocam o país no 5º lugar do ranking entre os mais afetados pelo crime no mundo. A China vai enviar na terça-feira um astronauta civil ao espaço pela primeira vez. Até o momento, todas as missões contaram apenas com integrantes do Exército Popular de Libertação. O escolhido para a tarefa é um professor de aeronáutica da Universidade de Pequim. O governo chinês informou que pretende construir uma base na Lua e lançar uma missão tripulada até 2029. Com a ação, a China pretende alcançar os Estados Unidos e a Rússia na área de inovação espacial. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4 horas e 32 minutos, ele tá de volta com a gente. Depois de 75 dias de férias, Mário Quintino. Tá triste porque o Santos perdeu no fim de semana. Boa tarde pra você, Mário. Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, feliz em estar de volta e triste com o Santos, porque ontem não deu jogo de jeito nenhum, né? Deu pro Bragantino, enfim, né? Que coisa triste, mas calma, tudo vai se acertar. E pro motorista, tá dando jogo? É isso. Eu trago informações para o nosso ouvinte que segue pelo anel viário Magalhães Teixeira, Eliel, porque tem problemas com o veículo. Para quem sai da rodovia Anhanguera e vai em direção da Dom Pedro, então atenção, você que vai também em direção do Trevo de Valinhos, inclusive trânsito já mais intenso aí pelo anel viário Magalhães Teixeira. Na rodovia Dom Pedro já tem trânsito intenso, chegada para a rodovia Anhanguera, atenção na região dos Amarais, no sentido contrário em direção de Jacareí, aí por enquanto segue sem problemas. Eu trago informações ainda do sistema Anhanguera Bandeirantes. Quem vai em direção de São Paulo já encontra trânsito intenso na rodovia Anhanguera, principalmente à altura de Jundiaí. Atenção do 61 até o 60. Bandeirantes é o melhor caminho para quem vai em direção de São Paulo e no sentido do interior, por enquanto, também segue aí sem dificuldades. Eliel. Obrigado, Mário. Você volta já já dentro do ponto final, porque eu vi que hoje, pelo jeito, a Dom Pedro vai dar aquela carregada no fim do dia e com certeza você vai ser muito acionado. Quem está com o caminhão na estrada precisa cuidar da saúde física e mental em todos os momentos, com alimentação balanceada e descanso. Maio Amarelo no Trânsito Escolha a Vida. Ministério dos Transportes, Governo Federal, União e Reconstrução. Comunicado importante Chevrolet. Valeu a pena esperar. A Chevrolet tem condições especiais para você sair de carro zero. Aqui você encontra juros zero para Onix, Tracker, Equinox e S10, além de descontos de até R$30 mil. A melhor hora de comprar o seu Chevrolet novo é agora. Vá até uma concessionária e comprove. No Trânsito Escolha a Vida. Arena CBN. De volta com o nosso Arena CBN, para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Hoje a pergunta é se o VAR estraga o nosso futebol ou não, hein? Vamos ver o que os ouvintes estão mandando, Eduardo Rorô. Boa tarde, pessoal do Arena. E é o Claudio aqui de Indaiatuba. É ele, hein? Vocês ficam sacaneando o Esmeriz agora com o meu áudio, toda hora que ele é CEO, não sei o quê. Coitado do Esmeriz, tá apagando os pecados com vocês aí. Bom, gente, sobre a pergunta, esse VAR é uma jossa. Eita! Né, para falar o mínimo. 1000 vezes ter 3 árbitros em campo. Né? Louco. Acho que tinha menos problemas com o tira-teima e com os árbitros só, e os auxiliares, antigamente era bandeirinha, do que com essa jossa desse VAR. É uma porcaria isso. Que um abraço, gente. Abraço. É difícil agradar esse rapaz também, viu, Heitor? Bom, pelo menos agora, depois desse meia-culpa que ele fez, acho que esse áudio vai cair em desuso aqui no programa, né? Não vai, não. Não vai. Não vai, não? Cai em desuso nesse Nada. A gente usa e reaproveita. É igual papel higiênico dupla face. Nossa. Não? Nossa, uma infinidade de exemplos, ele foi no pior. Ele conseguiu ir no pior. A semana começa de uma forma triste, pouco higiênica. Escatológica. Exatamente. Mas vamos lá, vamos em frente, Lu. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Ô, maravilha, esse final de semana foi o final de semana dos milagres, hein? Por quê? O Coringão ganhou uma e o Palmeiras não foi ajudado pela arbitragem. Eita, tem milagre maior que esse? Eu acho que não, hein? Polêmica, hein?
Isso aí é recalque. Não vamos nem considerar. Palmeiras nunca foi ajudado pela arbitragem? Nunca. Estão confundindo, hein? Isso é o Flamengo. Não, calma. Próximo. Boa tarde a todos vocês do Arena, CBN. Parabéns pelo programa. Aqui é Amador de Mogi Guaçu. A gente tá no trecho aí sempre ouvindo vocês. Delícia. Olha, eu acredito que o VAR veio para ajudar o futebol, né? Tirar dúvidas, lances polêmicos, etc. Mas, infelizmente, as pessoas que operam o VAR precisavam ter um pouco mais de coerência, né, conhecimento, para não prejudicar as equipes. Aí é o caso que aconteceu ontem no jogo do Palmeiras. Agora ele foi bem. Um abraço para todos vocês aí. É verdade, precisava ter um treinamento específico. Mas obrigado. Próximo. Esse pessoal da Arena é Cláudio Piva. Ô, Cláudio. Proença. Tudo bem, Cláudio? Você gosta do VAR? Ontem, no pênalti não dado para o Guarani, por exemplo, o árbitro segurou para bater o escanteio por 1 minuto. 1 minuto. Ou seja, o VAR estava analisando e se demorou mais de 1 minuto é porque estava em dúvida. Tinha que, no mínimo, chamar o árbitro para ir consultar. Falou, olha, eu estou em dúvida, vem verificar você. E não mandar o jogo seguir e não deu pênalti e prejudicou claramente o Guarani. Mas foi pênalti, Carlão? O VAR... Em cima do Neilton? É. Opa, pênalti 2 vezes, por cima e por baixo. Foi pênalti, Heitor Esmeriz? Achei pênalti. Pra mim, no mínimo, o árbitro tinha que ser chamado, porque o contato houve. Opa. Então, assim, tendo o contato, Mas o árbitro vai lá e interpreta. E interpreta lá, vendo a revisão do lance. Ele esperou o contato veio. Não, o zagueirão chegou por trás ali e pegou no joelho esquerdo do Neilton, pra mim. E aí, Fábio Scheib, foi pênalti? Foi pênalti, sim, deveria ter sido checado, com certeza. Mas aí, opinião minha, não premiaria é uma palavra errada, porque, enfim, o time tá lá trabalhando e se teve um pênalti é porque criou uma oportunidade. Mas talvez não iria mascarar, essa é a maneira correta de colocar a pergunta, uma atuação que não foi tão interessante do Guarani? Olha, Eliel, aí o importante seria separar as coisas, né? O Guarani não fez joio um bom do trigo. Isso, o Guarani não fez um bom jogo, isso Não. é evidente. Um primeiro tempo aceitável, até razoável, né? Saúde. Mas depois do segundo tempo o time caiu de produção. O Regis não vem bem, né? O Regis não fez uma boa partida, embora tenha participado do gol do Derek na cobrança de escanteio, mas o Regis não tem feito ali grandes jogos, né? Nível Regis de atuação. E mais uma vez o Guarani prejudicado, não só Verdade. contra o Tombense, no derby também foi, né? O pênalti em cima do Derek e o árbitro poderia ter marcado. Então, em 3 jogos, 2 erros de arbitragem, erros decisivos, né? Mas a gente tem que falar do erro da defesa do Bugre também. Também. Não O dá Guarani pra não deixar fez o uma cara boa sozinho partida. lá, né, Não fez Mas uma aí boa não foi partida. um erro individual na tentativa do corte do Lucão? Acho que foi um erro coletivo. Porque o lateral não ali, deu cobertura no segundo pau. Um erro. Eles tentaram cruzar muito fácil também. Teve Exato. muita liberdade para cruzar. Exato. Acho que houve um erro de O segundo tempo do Guarani foi ruim, mas não ruim em termos de intensidade, que muita gente tem falado, o Guarani fisicamente cai. Ontem não caiu. Tanto é que os acréscimos, os 10 minutos, o Guarani foi dominante nos acréscimos, mas não conseguiu marcar o gol e acabou voltando apenas com 1 ponto. Para um time que briga pelas primeiras colocações, foi um péssimo resultado. O que você achou do resultado, hein, Scheib? Pelo fator do campo não ter pressão de torcida, o time lá na zona de rebaixamento, o Guarani tinha tudo para ganhar o jogo. Ontem era um jogo ganhável para o Guarani, para entrar no G4 outra vez, mas o Bugre realmente não fez um bom jogo, está deixando escapar alguns pontos aí que podem fazer falta, né? O Chapecoense já tinha tomado um empate no final, e agora esse empate fora de casa, num campo neutro praticamente, com o time do Tombense prestes a demitir o treinador, o Guarani deveria ter aproveitado essa oportunidade e ter feito os 3 pontos, jogou mal ontem mesmo. Onde foi o jogo ontem, Scheib? Muriaé. Perfeito. O Lupi, por outro lado, a Macaquinha venceu de manhã e você continua lesionando os clubes de Goiânia, né? Nossa, pé frio, hein? Tô numa situação difícil lá com o pessoal da Grande Goiânia. Aliás, que bela cidade, né? Quem que é Ronaldo Caiado. Ronaldo né? Caiado. Ele não pode deixar você passar nas cercanias de Goiás. Passou na fronteira, já manda... Goiânia é uma terra muito boa. Fim de semana, né? Teve uma festa boa lá, não teve, Lu? Nossa. Em Goiânia? Não fiquei Como sabendo. é que chama o rodeio lá? Lá é o rodeio de Aparecida, né? Não. Não, o Castrinho falou na transmissão.
Uma coisa... Caldas Novas? Não, mas é uma festa tradicional quando é no frio. Faz na frio. pecuária. Isso, pecuária. É boa. Diz que o bicho pega lá, hein? Bicho pega. Literalmente. Mas agora vamos falar do que a gente entende, que é, claro, de muita festa, show, curtição, bebedeira. De muita festa. Deixa o futebol pra lá. Soltou os parceiros aí, ó. Mas assim, por que foi uma vitória importante da Ponte? Por que foi uma vitória importante? Quem não assistiu o jogo, viu lá 1-0, falou, nossa, deve ter sido suado, difícil. Mas não, a Ponte criou oportunidades, jogou bem contra uma equipe que veio a Campinas sem saber o que era perder na Série B. Só tinha tomado 2 gols. Não tinha sido derrotada. Não tinha sido derrotada. Estava invicta. Invicta. Sem saber o que é derrota. Sem saber o que é uma derrota. E com uma defesa muito consistente, Rafael Donato, quase 2 metros de altura. Então, assim, foi uma partida onde a Ponte conseguiu criar um volume de jogo, não teve susto, foi uma partida tranquila, defensivamente para a Ponte Preta. Então, assim, o resultado de 1-0, ele foi válido, mas poderia ter sido um pouquinho mais elástico. Então, fica aí essa situação da melhora da Ponte. É claro que a gente está falando das coisas dentro de campo. Até o Felipe Moreira trouxe a informação de que foi dado um bicho, né, para os jogadores conseguir ali ter um incentivo a mais para conseguir os 3 pontos. Eu achei isso é válido. Com todo respeito ao Felipe Moreira, juvenil, mas, pô, foi Juvena. Não tem que expor isso para a imprensa, pô. Nona rodada. O time a diretoria da Ponte tendo que apelar a bicho para incentivar o jogador. Tem aquela história, né, que o jogador ganha salário para jogar, bicho para vencer, né? Tem essa no mundo do futebol, mas isso é uma falácia. Agora, não expõe, ele quis fazer uma moral com a diretoria, eu acho que ficou mal. Não expõe, ele cara. até poderia expor isso, mas não no momento que a Ponte vive. Exato. Tudo que aconteceu na sexta-feira. Joga o grupo contra a torcida. Ou então fala assim, Exato, e ainda aquele comunicado que sai falando de problema financeiro, disso, daquilo, e joga o grupo contra a torcida, terrível, porque a torcida terrível. aí vai jogar de novo no fim de semana e perde, os caras vão daqui a pouco falar, só vão ganhar se der bicho. A intenção dele ao falar isso era uma, a intenção dele em falar isso era uma, mas para o torcedor chega uma outra informação e o torcedor vai interpretar da maneira que ele quer, né? Aí é complicado. Foi uma situação ruim. E para os funcionários que estão com salários atrasados, né? Chega a só como um desrespeito, né? Foi indelicado. Esse é o termo correto a ser usado. Indelicado. Não deveria falar. Fica quieto. A diretoria foi lá antes do jogo, deu um bichinho bom. Pra quê? Nossa, não. Só interessa saber isso aos jogadores. Vestiário. Tem coisa que nem teve a confusão do Abel Ferreira, que nós vamos entrar nessa situação já. Tem coisa que você não fala. Coisa de vestiário, a imprensa Sagrado. tem que mostrar o que tá acontecendo. Tem que expor. Mas coisas de vestiário, a imprensa não tem autorização para entrar no vestiário. O que acontece dentro de um vestiário, você não expõe desde que a informação não vá. Se a informação chegar até a imprensa, é papel da imprensa dar a informação. Agora, a diretoria faz um esforço para dar um prêmio. Num momento extremamente delicado, tanto em termos de pontuação de dentro de campo e fora de campo, e o cara vai lá, não, mas estamos felizes, a diretoria deu um bichinho e tal. Ele quis fazer um H com a diretoria, né, uma média, ou agradecer a diretoria pelo apoio, mas o tiro saiu pela culatra, né? Ele não soube se expressar, e aí o torcedor, vai interpretar da maneira dele. Perigoso. 4h45, próximo ouvinte no ar pra gente, quem tá mandando mensagem no 991869070, mas aquele toque, viu, Eduardo? Aquele assim já... Boa tarde, Arena Futebol Clube. Opa! Tudo bom, galera? Novo time. Gente, eu acho que deveria de tirar o juiz e o bandeirinha e deixa por conta do VAR. O VAR apita lá da cabine lá e quando for falta, sei lá, acho que alguém levanta a bandeira lá, o microfone avisa aos jogadores, foi impedido, teve impedimento, beleza? Boa. Tá vendo? É a opinião do ouvinte. Teve falta, tira o juiz e o bandeirinha, Apesar deu que problema. Os auxiliares estão fazendo isso, né? Deixa o lance Não, tem auxiliar que deixa o lance correr meia hora, velho. Aí depois ele parou, que o outro time já tá no contra-ataque, ele parar, tava impedido aqui. Até acontecer alguma lesão, um zagueiro dar uma entrada no atacante forte. E aí, como que você vai fazer? Próximo ouvinte. Opa! Boa tarde. Eu acho que no futebol, essa parte de pedir a revisão é interessante, mas eu acrescentaria isso. Por exemplo, no jogo do Guarani ontem, o VAR não chamou, o técnico do Guarani vai lá e fala, olha, eu quero revisão.
Não, é um desafio que a gente tá falando aqui, né? Um desafio para cada um. É isso, que aí resolve o problema. Próximo, Eduardo. Olha o Fábio Chabe passando aí, notícia que não é verdadeira, hein, Fábio Chabe? Confere primeiro, hein? Ontem na arena lá, no Itaqueirão lá, passou lá no telão, hein, Fábio Chabe? Olha lá, hein? É que ele não frequenta lá. Mineirão. Ele não conhece. Aí acabou da. Não saiu a escala para ele fazer o Corinthians. Não, ontem no Mineirão não passou ao vivo a exibição. Não, no Mineirão não, mas na arena do Corinthians, curiosamente, assim, tava fazendo nada, né? Tava fazendo nada, porque vou assistir um jogo. Vou ver uma partida de futebol. Aí eu tava assistindo o Corinthians. Só tinha o jogo do Corinthians às 4. Tava passando Ceará e Novo Horizontino. Passando Mirassol e Criciúma. Mas aí eu fui o ver Enzo, o Corinthians. por exemplo, torce pro Newcastle. O Enzo, enfim. O Enzo, aliás, qualquer dia desse vai aí, ó. Falar nada, hein? Vamos pro próximo aí, Eduardo. Tarde, grande equipe. Conceição. Bom trabalho a todos aí. Obrigado. O Batalha com o Tombense e o Bivete reclamar da arbitragem. Tá de brincadeira. Eu também acho, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, concordo. Bela observação do ouvinte. Próximo. Boa tarde, meus caros apresentadores. Rapaz, tomou tanto CBN ar aí que faltou até aqui. O ponto 1 pode ser assim. A questão do VAR é muito polêmica, né? O companheiro que já falou e antecedeu a nossa fala aí, tem que, na verdade, preparar, né, os árbitros do VAR aí, né? Dar uma salientada neles aí, para que eles possam aprender com mais ênfase, né? E fazer as coisas mais certas. Ou certo mesmo, nem ter o VAR, né? E parar também com a corrupção no futebol, né? Tem? Tá demais, né? Ah, é? Não sabia, não. Boa tarde a todos. Boa apresentação aí. Obrigado, amigo. Aliás, falando em corrupção, Fala a aí. gente hoje teve o primeiro julgamento no STJD dos atletas envolvidos naquela questão das apostas esportivas. O que deu pro Bauerman? O Bauerman ainda não tinha sido julgado, mas o Romário, aquele atleta do Vila, que foi onde tudo começou, ele foi banido. Foi o quê? Banido do futebol. Ele e ainda está tem que pagar uma proibido de jogar futebol. Proibido de jogar futebol profissional pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o Domingues, que também era jogador do Vila, que teve uma relação ali com o Romário, ele foi punido 720 dias e mais uma multa em dinheiro. Caramba. Os primeiros 2 casos julgados no STJD. Tem que ser assim. Tem que ser punição pesada. É isso aí. Heitor Esmeriz, a atitude de Abel Ferreira ontem. Bom, acho que não tem muita discussão, né? Ele tá errado, ponto. O jornalista estava numa área permitida para ele executar a sua função, né? Para ele fazer os registros, que era a zona mista, e ele registrou uma discussão entre um dirigente do Palmeiras e o quarto árbitro. O Abel, ele se excedeu e ele tomou uma atitude muito equivocada. Ele cerceou o trabalho de alguém que estava em uma área no qual era permitida aquele tipo de realização de função. Então, assim, para mim não tem muita discussão esse assunto. O Abel Ferreira errou. Hoje parece que ele ligou para o jornalista e pediu desculpas, porque a entrevista coletiva dele, por mais que ele tenha passado pelo assunto, não me pareceu um pedido de desculpas, né? Ele até falou, se eu me excedi, e é óbvio que ele se excedeu. Então, assim, excelente treinador, mas dessa vez, para mim, não tem discussão, atitude muito equivocada. Eu concordo, eu odeio esse tipo de pedido de desculpa, Heitor. Você foi muito bem. É igual quando o cara pede desculpa e fala assim, ó, eu queria pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido. Não, meu! Desculpa, não tem complemento, velho. Desculpa é desculpa, ó. Desculpa, gente. Ponto. Foi mal aí, desculpa. Não é essa história, ai, eu falei uma frase, então eu queria pedir desculpa a quem se sentiu ofendido. Não, velho, porque aí você tá dando uma meia desculpa. Não é uma desculpa de verdade. Desculpa, só tenho isso a dizer. Aliás, todo fim de semana, desculpa do Abel, né? É complicado, né? Uma hora ele que como treinador demais. É excelente, a nota 10, sensacional. E o cara ainda no fim da entrevista perguntou, Abel, você tá sendo cotado pro PSG? Tá... Ele levantou e falou, tchau, gente, até mais. Chatinho também. Pelo amor de Deus. Até aí... É bom treinador, mas mas difícil ele lidar ser com educado, ele. Né? Sim, não quero responder a tua pergunta. Exato. Vai embora. Agora, cercear o trabalho da imprensa, não. Aí, pelo amor de Deus. E ligou pro jornalista depois, né? Pediu desculpa. Enfim. 4h51. Vamos pro ouvinte. Tem gente mandando mensagem pra gente antes do intervalo? Comentário de Bugrino a respeito da ponte. É difícil, hein, cara? Ah, é?
Cacilda. Mas quem que é Bugrino aqui? Que ele falou comentário de Bugrino. Não, então, ouvinte, na próxima vez, quem manda, que é torcedor da Fonte aqui? Você torce pra um, você torce pra outro. Não tem ninguém assim. Não existe isso. O Lupe não é rotulado Bugrino ou Postretano, o Carlão também não. Se for Bugrino também, eu não vejo. O porquê? O Bugrino não pode falar comentar sobre a Ponte? Qual que é o problema? O ouvinte foi mal, hein? Foi mal. A gente adora o ouvinte. Aliás, eu convido para tomar um café e ele paga o café, logicamente. Mas tem ouvinte que manda mal de vez em quando. A gente poderia nem ter colocado no ar. Mas colocamos para mostrar a lisura e a transparência desse programa. Tiramos só o que veio depois do Cacilda, porque não dá, né? Aí o horário não permite. Ele falou nossa! Luta Mérida, né? Estudantes de Mérida. Foi isso. Mas, enfim. Dá tempo de um ouvinte antes do intervalo? Você pode ver se os estudantes jogaram? Ô, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Eduardo Fex, professor. É o seguinte, a respeito do VAR, o VAR realmente ele pode ser útil, como em outras ligas. Na Europa, ele é bem utilizado. O problema é a qualidade da arbitragem aqui no Brasil. É isso. Que antes do VAR já era de baixa qualidade e agora se tornou pior. Basta ver que os árbitros de VAR, ou vídeo, né, no caso, não foram sequer chamados para a última Copa do Mundo para representar o Brasil. Então, só isso já diz a qualidade do da nosso VAR. arbitragem. Verdade. É isso mesmo. Ô, Lupe, respondendo a sua pergunta, os Estudiantes estão na 10ª posição do campeonato venezuelano. Nossa. São quantos que participam no total? 10. Não, eu vou ver já. Mas eles perderam. Perderam de quanto? 2-0. Campanha de... Para o cara bobo. Os estudantes. Não tem mais bobo no futebol, né? Não, ó, tem 15 times no venezuelano. Eles são campanha regular. Campanha boa. Tá no meio de tabela, né? Meio de tabela não, né? 70% de tabela, né? Campanha de Mérida, né? Campanha de Mérida. Quem sabe no ano que vem eles possam melhorar. CBN. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in e aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas, esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. 4h55 de volta com o nosso Arena CBN. Rapidinho antes do sarcófago, porque quando perde, vocês da imprensa separam 1 hora de programa para falar mal. São 6 textos lá no Globo Esporte, análise de tudo que é lado, e quando vence, ninguém vai falar da vitória do Corinthians, viu, seu Carlão de Freitas? Vai, Timão, venceu bem o Fluminense favorito, apresentando um grande futebol, mas ultimamente tem caído de produção e o Corinthians foi bem, 2-0. O Lucha já fala em Libertadores, velho. O Lucha tá animado com o Coringão. E aí, hein, Heitor? Nosso Timão venceu, pô. Calma lá, né? Luxemburgo falar em Libertadores tá de brincadeira. O Fluminense foi superior a maior parte do jogo. Ontem não conseguiu transformar essa superioridade em gols, né? Perdeu. Arame liso, né? O Fluminense foi arame liso ontem e o Corinthians foi eficiente nas chances que teve, ele soube aproveitar.
Que gira é essa, pai? Arame liso não prende boi manso. Bota na roda aí, meu irmão. Na verdade, tem um amigo Arame meu... liso, não machuca, não machucou. Que isso? Não, tem um amigo meu que fala que boi sonso é que estoura a porteira, meu filho. Oi? Fica nessa preocupado com os touro bravos. Nós estamos muito boleiro, hein? Nossa boi sonso é que estoura a porteira. Rural, né? Também. Nós somos agrojornalistas. A gente planta notícia. E aí o Corinthians foi lá e foi eficiente, aproveitou com 2 gols do Roger Guedes para dar uma respirada aí, um alívio para os próximos jogos, sem dúvida. Calvo, um beijo pro Calvo. Pô, gostei, arame liso. Eu vou usar essa. Essa eu também vou usar, não faz. O time tem a posse, fica rondando a área ali, mas não oferece um perigo efetivo, né? Não, essa não, essa é boa. Arame liso é pra colocar na roda dos boleiros. Mensagem que eu acabo de receber no WhatsApp da rádio. Ai, meu Deus. Alexandre de Sumaré. Ai, meu Deus. Lupe, a lisura e transparência do programa acaba quando abre o sarcófago, né? Olha a fama do quadro. Olha a fama do quadro. Vocês criaram isso. Velho. Lisura. Então vai. Todo mundo de olho no telefone, vem aí mais um sarcófago. Ó, tem um ouvinte aqui que já mandou aqui, sarcófago, ano 2028. Você tem ideia como é que tá a situação do nosso grande quadro, que é um sucesso nas ruas e avenidas de Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia e toda a região metropolitana de Campinas. No dia 29 de maio, de interrogação, Ponte Preta entrou em campo para mostrar o seu valor contra a Internacional da cidade de Limeira. Um clássico, hein? Um clássico aqui local, né? A Ponte Preta tinha Oscar. E a Inter de Limeira tinha Marinho. Em que ano foi isso, Heitor Esmeriz? Oscar? O único Oscar que eu me lembro é o zagueiro, né? Zagueiro. Pra mim, ano de 1978. 1978. E aí, Carlão de Freitas? Oscar? Então... Oscar Bernardes, né? Não é esse não. Cara, eu vou dar uma bicuda aí. Então vai. Vou fugir do 47. E aí, Fábio Chaib? 1981. Quando o Heitor falou? O Eliel, você vai em qual? Não, quando que foi que o Heitor falou? 70. O Heitor faz uns 2 minutos que ele falou. Eu falei 78. 77. Nós temos palpite diverso aqui, hein? Ele gosta, hein? Temos palpites diversos. O Heitor disse 1978, o Carlão 47, o Fábio Chaib 81 e o Eliel 77. Eu posso fechar ou alguém vai querer trocar? Deixa eu ver se tem ouvinte aqui, peraí. Jonathan. 1980, que é a Mauri da Rocha. 1980, a Mauri da Rocha. Mauri da Rocha. 1980. Aí, galera da Arena, o Oscar pode ser de cá também, pode ser 69, 1969. 1969. Estranho que o Chaib não falou 69 hoje. Próximo. É que não teve. Tá. Não, acabou. Bom, eu vou fechar então. Não fecha essa cofre, não. Eu vou fechar os palpites. Nós temos um vencedor no quadro. Nós temos um vencedor. É claro, não. Corrupção tremenda. E ele já tá comemorando muito da hora. Ele comemorou antes de eu falar quem era o vencedor. Pra você ver como é que o quadro é um verdadeiro escândalo de corrupção. Carlão Esmeriz acerta. A Ponte venceu por 6-1. Pode fechar o sarcófago. Você não vai nem falar a escalação. Eu vou falar nada, mas não. Tô saco cheio disso aqui. 77 foi, Carlão? 47, já comemorou antes. Vamos embora, tá chegando a hora. Aliás, pra você que tá preocupado com a sua semana, tá tenso, lembre-se, o caminho é longo, é árduo, mas a derrota é certa. Repórter CBN.